Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos, capítulo número 5. O tema central que consideramos para este capítulo: os apóstolos fazem muitos milagres. Nós sabemos que os apóstolos começam a pregar Jesus, que ele havia ressuscitado dentre os mortos. E eles tinham agora consciência clara quem era Jesus. Não havia mais nenhuma dúvida com relação a Jesus, que ele era o Messias que viria. Eles agora dariam a sua vida por Jesus. Diferentemente que antes da morte de Jesus, um negou, outro traiu, o resto abandonou a Jesus. Agora eles tinham a consciência que jamais abandonariam a palavra de Deus, pregada por Jesus. Mas dentro daqueles convertidos, existia um casal que era Ananias e Safira. E eles voluntariamente venderam a sua propriedade e retiveram parte dos recursos e não entregaram aos apóstolos. E quando ele veio entregar esse recurso a Pedro, Pedro diz: por que encheu Satanás teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do que tu vendeste do campo? Conservando porventura não será teu, e vendido não estaria em teu poder? Como pois assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo grande temor a todos aqueles que estavam ouvindo. Da mesma maneira, quando a sua esposa chega, Safira, Pedro fez a mesma pergunta, e pelo mesmo motivo, ela também morre. Mas o fato é que os apóstolos, eles começaram a fazer muitos milagres. Eles deram continuidade àquilo que Jesus tinha dito: eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, aquele que vai nos fortalecer em poder. Ele é o encorajador de vocês. Vocês terão esse privilégio de dar continuidade à obra. Como o Pai me confiou aquela missão de eu ir morrer na cruz para a salvação da humanidade, para que todos tivessem vida eterna, agora eu envio vocês para essa missão. Então eles fizeram muitos prodígios e costumavam todos se reunir no Porto de Salomão, mas nos restantes ninguém ousava juntar-se eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. Ficaram com receio, aqueles que estavam convertendo, por aquele fato de Ananias e Safira reter parte dos recursos e morrerem. Mas crescia cada vez mais a multidão de homens e mulheres crentes, a ponto de levar os enfermos pelas ruas e colocar em macas, em leitos, para que ao passar, Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse em algum deles. Então afluía uma grande multidão das cidades vizinhas, na circunvizinhança de Jerusalém, levando doentes, atormentados, de espíritos imundos, e todos iam sendo curados. Que maravilha! Então, estava sendo concretizado aquilo que Jesus tinha dito para eles. A palavra de Deus, ela jamais deixará de ser cumprida. Mas a prisão dos apóstolos, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, eles tomaram de inveja o que estava acontecendo. E prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública, para no dia seguinte interrogá-los. Mas o anjo do Senhor veio à noite,
e conduziu-os para fora do cárcere. E disse: ide apresentai-vos lá no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Quando os chefes do Sinédrio mandam recolher aqueles que foram presos, eles não encontram mais ele no cárcere. Mas estava tudo normal. O cárcere estava fechado, com toda a segurança. As sentinelas estavam nos seus postos, junto às portas. Mas quando eles abrem, não vê ninguém. E aí, aquela guarda do templo, os principais sacerdotes, ouviram a informação, ficaram perplexos a respeito deles. E o que viria a ser isso? O que estava acontecendo? Como é que eles saíram daquele cárcere? Nesse inteirinho chega a eles e comunicaram que os homens que eles recolheram no cárcere estavam lá no templo pregando, ensinando o povo. E os guardas, o capitão, os trouxeram sem violência, foram até o templo, porque tinham medo de ser apedrejados, porque o povo estava ao lado deles. Muitos estavam sendo convertidos, vendo aquilo que os apóstolos estavam fazendo. E trouxeram e apresentaram ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou e disse: nós ordenamos que você não falasse no nome de Jesus, dessa vossa doutrina. Quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Mas Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens, que vós matastes. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando na cruz, no madeiro. Nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo nos outorgou aos que lhe obedecem. Eles disseram: o Espírito Santo nos outorgou poderes para fazer esses milagres, e eu faço no nome de Jesus. Mas eles ficaram enfurecidos e queriam matá-los. Mas tinha um homem dentre eles, muito sábio, chamado Gamaliel. E Deus usa Gamaliel para que a obra dele seja continuada. Gamaliel, ele dá um conselho, diz: olha, existia aqui Teudas e um Judas que juntaram a multidão e se contraporam até ao império, e quantas coisas nossas aqui do Sinédrio, mas eles pereceram. Agora vos digo: dai a mão a estes homens e deixa-os, porque se isto é do homem, essa obra perecerá, ela não será continuada. Mas se essa obra que esses apóstolos estão fazendo é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com Gamaliel. E aí todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então isto prova que essa obra era de Deus, porque ela foi continuada naquela época, no primeiro século, e continua até os nossos dias, com mais de 2000 anos. Essa obra está sendo continuada por nós, líderes espirituais. E quando Martinho Lutero fez a Reforma Protestante, ele falou do sacerdócio universal de todos os crentes, é que todos têm a obrigação de levar a mensagem salvífica de Jesus, para que todos tenham a oportunidade de salvação e de vida eterna. Que Deus continue nos abençoando.